Beleza? Dando continuidade à série de exercícios fáceis do Elite Code, hoje a gente vai resolver o exercício 922, que é um exercício sobre manipulação de arrays. A gente já resolveu anteriormente um exercício semelhante a esse, só que esse tem algumas diferenças, eu já chego lá. Primeiramente, vamos ver o exercício aqui, ele teve quase meio milhão de tentativas e 30% erraram, ou seja, mais de 200 mil pessoas erraram esse exercício. E bom, vamos para ele aí, vamos direto aí, vamos ao que é pedido, o que é dado e o que a gente tem que devolver no exercício, né? Primeira coisa, a gente recebe uma lista como argumento no exercício, que é a lista chamada nums. E essa é uma lista com números aleatórios, eles não estão ordenados. E o que a gente tem que fazer aqui com essa lista, né? A gente tem que devolver uma lista final, que a gente, ao percorrer essa lista, a gente vai devolver ela com números pares e ímpares intercalados. O que isso quer dizer? Se a gente observar bem, o primeiro número aqui da lista é um 4, né? A gente devolve o 4. Só que, porém, aqui o segundo número é um número par também. E aqui, no caso, a gente teria que devolver um número ímpar, porque é o número que está na lista, é um número ímpar. Então a gente intercalou o número, né? E subsequente a gente devolve um número par, que seria o número 2. E o número 7, que seria o último número, a gente devolve ele intercalado, e assim intercalando pares e ímpares, né? É isso que a gente tem que fazer. Pega uma lista e separa os pares e intercala os pares com os números ímpares separados também. Bom, como a gente vai fazer isso, né? O que eu tenho em mente, primeira coisa, é criar uma lista pares, onde nela a gente vai adicionar, ao percorrer a lista nums, a gente adiciona nela os números pares, estabelecendo uma condição, e a gente cria também uma lista ímpares, que ao percorrer a lista nums, os números que não forem pares, né, os números ímpares, a gente adiciona na lista ímpares os números ímpares. E dessa forma, a gente preenche a lista final com um número par, um número ímpar. É que aqui é o que é dado no exemplo, né? Mas isso vai servir para todos os tipos de listas, né? Um número par também e depois, por final, um número ímpar. Bom, é esse exercício, é isso que a gente tem que fazer, alternar pares e ímpares de acordo com a lista que é dada. E bora pro código, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho em mente aqui é criar as listas pares e ímpares, né? Então, listas vazias, vamos primeiro criar pares e depois a gente cria ímpares. A gente cria ímpares. E pronto, as listas vazias estão aqui para serem preenchidas, né? E para preencher elas, como que a gente faz? Primeira coisa, a gente cria um laço percorrendo a lista nums, que é a lista que é dada como argumento aqui no exercício, né? Então, for número, né? Em nums, a gente estabelece a primeira condição. Se o número for par, ou seja, o que isso quer dizer? Se o número dividido por 2 tem como resto zero, ou seja, se o número é divisível por 2, que é o caso, que é isso, significa o número ser par, a gente pega a lista pares e adiciona o número. Ou seja, a lista par está sendo preenchida com os números pares. E ao percorrer os números, caso contrário, né, o número não seja um número par, ou seja, um número ímpar, ou seja, ele não é divisível por 2, a gente pega a lista ímpares e adiciona o número ímpar, que vai ser os números ímpares no caso, né? A gente está adicionando um número ímpar. Bom, tá criadas as listas, né? Então aqui a gente já tem as listas pares e as listas ímpares. E aqui em diante no exercício vem uma grande sacada, que é como a gente vai preencher a última lista, né? Então vamos criar aqui última lista, né? Que é a lista final, vamos botar intercalada, né? Lista intercalada, que é a lista final, né? E como que a gente vai preencher ela, né? O que eu tenho em mente é usar um laço, que é o zip. Vamos lá, vou explicar o que é ele. A gente vai poder fazer o seguinte: for par ímpar in zip. Aqui é que tá a grande sacada, né? Esse zip permite a gente percorrer tanto a lista pares quanto a lista ímpares simultaneamente. Então a gente está percorrendo as duas listas juntas. Isso permite a gente pegar a lista. Opa, intercal. Aqui tá intercalada, né? Isso permite a gente pegar a lista intercalada e adicionar nela primeiro um par e depois um ímpar, porque a lista pares e a lista ímpares estão sendo percorridas ao mesmo tempo. Então a gente pega aqui lista
intercalada, ponto append, e adiciona o número par da lista pares, e lista intercalada, adiciona append, né? Adiciona os números ímpares, que aqui é ímpar, né? Que é cada número ímpar da lista ímpares. E por final, a gente retorna return lista intercalada, que é a lista final. A gente pode só colocar intercalada para ficar menos prolixo, né? A gente só põe aqui intercalada, que é a lista que foi preenchida por final, né? Que seria equivalente a essa lista aqui, né? Que seria essa lista. Esse aqui é um exemplo que ele dá, né? Esse aqui é só um exemplo que ele dá, mas isso vai ser válido para todos os casos de teste, espero, né? Que é a primeira vez que eu tô fazendo exercício, mas a lógica é essa mesmo, acho que vai dar certo. Então bora lá pro LeetCode, vamos colar aqui, vamos primeiro rodar os casos de teste. Primeiro caso do exemplo é esse, né? Que é o que eu fiz. Os exemplos eu imaginei que ia dar bom. Agora que vem a minha curiosidade, que eu quero saber como que vai estar a otimização desse código que a gente fez aqui. Eu tô curioso para ver a otimização e legal, cara, uma puta otimização. A gente tá na frente de milhares e milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, porque a nossa otimização deu muito boa e tem jeitos muito mais lentos, de códigos bem mais lentos, né? Então se a gente pegar aqui, esse cara se embananou todo aqui, por exemplo. Tem códigos muito complicados que se enrolaram, o nosso tá simples, fácil de entender. Então recapitulando, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? A gente cria as listas pares, preenche elas percorrendo a lista original, preenche com par as listas pares e com os números ímpares as listas ímpares. Para verificar se é par ou não, a gente usa um módulo divisível por 2, que significa que se o resto for zero é um número par, e a gente preenche essas duas listas, e depois a gente percorre essas duas listas, adicionando na intercalada os números pares, e em seguida a gente adiciona o número ímpar, que dessa forma a gente devolve de forma intercalada par e ímpar na última lista. E é esse exercício, espero que tenha ficado claro. Ficamos por aqui, até uma próxima. Code comigo, valeu, falou!